O Matheus mandou assim, Thiago, como anabolizar os meus investimentos? Que oportunidade você vê para esse cenário? Cara, por incrível que pareça, as estatais... Quanto destoa hoje? Um cara que tem 100 reais e um cara que tem 10 milhões em termos de investimentos. É muita diferença lá para você? Cara... O Matheus mandou assim, Thiago, como anabolizar os meus investimentos? Existe uma Durateston para deixar o negócio mais firme? Sim, tem. Vamos lá, eu acho que é legal estudar a fórmula dos juros compostos, né? Juros compostos é quanto que eu tenho que aplicar hoje e mais ao longo do tempo numa taxa e quanto que vai dar esse patrimônio lá na frente, né? E ali tem três coisinhas três alavancas de potencialização, de anabolização, né? E não tem anabolizante, né? Assim, você tem o capital inicial, você tem o capital inicial ou quanto que você aporta ao longo do tempo, a sua taxa de retorno, né? A quanto que você consegue aplicar seu investimento. Putz, você aplica mal, vai ter resultados ruins lá na frente. Se aplica muito bem, vai ter resultados bons lá na frente. E o tempo que você tem aplicado. Não à toa que os grandes investidores da Bolsa, bota aí depois no Google, os maiores investidores da Bolsa dos Estados Unidos, do Brasil, são geralmente pessoas de cabelos brancos. Verdade, né? cara. Porque tempo é uma coisa que pesa muito. Que pesa muito. Acabou. Né? É um pouco parecido com academia, né? O fisiculturismo, é o tempo. O tempo. É que eu acho que o tempo aqui é um pouco mais curto do que para investimentos, mas ainda é tempo. Né? Há quanto tempo você faz aí? Bota aí imagens aí. Eu faço 30 anos. Aí, ó, Luiz Barsi, Luiz Parisotto, olha aqui o Parisotto, o Luiz Alves, o Guilherme Afonso. Esses caras aí ou estão carecas ou estão cabelo branco. Né? São bons investidores, pouparam durante muito tempo e investiram durante muito tempo. Né? Então, é basicamente isso. Não tem muito segredo, é parecido com o fisiculturismo. Mas, talvez a pessoa olhe e fale assim, caramba, cara, então eu vou guardar dinheiro a vida inteira para poder gastar meu dinheiro quando tiver 70 anos. Cara, cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma forma de viver. Se você entender que a premissa de uma vida é ser feliz, você precisa entender o que te faz feliz. Aqui, no Mente Milionária, nós estamos conversando com pessoas que querem crescer na vida, de alguma forma. Tá? O que te faz feliz? Cara, o que te faz feliz é seu emprego, ter uma casa simples e curtir o resto da vida, o resto do dia? Porra, bom pra caramba. Eu sempre cito o tio da Tati. Cara, o sonho dele era morar no meio do mato, num sítio. O cara fez faculdade na USP, um gênio, fez mestrado, é professor universitário, mas ele queria morar no mato, e mora no mato e é feliz pra caramba. Acabou. E mesmo assim tem que pensar na aposentadoria, porque se uma hora para de trabalhar, tem que ter uma rendinha lá pra ajudar, né? Porque senão a infelicidade vai vir com você quando tiver 60, 70 anos. Né? E foi muito bem observado isso, sabe por quê? Porque eu estava conversando com um amigo meu, e ele se aposentou, e, claro, ele criou ali uma segunda renda para ele. Ele falou, Renato, me aposentei com R$ 5.800. Para muitas pessoas parece muito dinheiro. Mas, cara, R$ 5.800, se você tiver 70 anos de idade, você gasta 3 de remédio. Dependendo de como é a sua saúde. Entendeu? Mais 3 de convênio. Você não paga seu remédio pro seu convênio, meu amigo. Então, aí eu falei, 5.800? Ele falou, Renato, mas o teto é 6 e pouco. O teto de uma aposentadoria é 6 mil e poucos reais no Brasil. Você não tem como ganhar mais que isso. Só se você for funcionário público. Na iniciativa privada, o INSS, o teto é 6 e pouco. Então, se você aos 70 anos de idade não quiser viver com 6 mil e pouco, você vai ter que ter um plano. Ou ter um filho rico. Um filho rico. Ou filha rica. Filha rica. E se você não tiver um filho rico ou uma filha rica, você tem um plano. E aqui o que nós traçamos? Plano para vocês. Plano. Tá bom? Então, só para deixar isso aqui bem claro. E no mundo não é só dos coroa. Tiagão tem quantos anos? Cara, eu tô com 37. Ah, tá louco, velho. 37 anos de idade. Se der na telha, ele compra esse prédio inteiro aqui, ó. Tá voando, tá voando. Tá bom pra você? Bolsa. Se tiver compra na bolsa. Compra na bolsa, tá? Porque ele não vai comprar pra deixar isso aqui parado, não. Que oportunidade você vê para esse cenário? Cara, por incrível que pareça, as estatais. Porque eu acho... Eu tenho dois... E eu tenho o estado certo nessa. Tanto é que tanto é que o Banco do Brasil está próximo da máxima, né? Ajustado por dividendo está na máxima. E a Petrobras também está próximo, né? Eu acho duas coisas, né, das estatais. 3 coisas.
elas estão muito baratas, né? 2, é difícil mexer em muita coisa que está escrita. Né? Lei das estatais, beleza, passou no Congresso, na calada da noite, se não me engano, numa quarta-feira, 10 da noite. Né? Sem avisar os deputados mais liberais. Né? Que a gente tem algumas conversas, o cara fala, pô, fui pego de surpresa. Tentei lá cancelar o negócio e não me avisaram. Né? Beleza, daí que acontece? Agora tem que passar no Senado. Senador, ABC, qual que é a sua posição? Passar na calada da noite no Congresso é uma coisa. Na hora que vai pro Senado... já tá vacinado, né? Tá na luz do dia, né? E assim... então, mudar as coisas não é tão simples, né? Inclusive o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, ele tem uma entrevista que ele fala, pô, chegamos aqui na Petrobras e descobrimos que tem uma máquina de proibir coisas, né? Que eu, assim, pô... mostra que tem uma governança ali que não dá para fazer tudo que... Mas essa máquina de travar coisas veio da Petrobras, que tem um histórico na Petrobras, né, caramba? Precisava, né? Porra, velho. Precisava, histórico, precisava, né? Não teria uma máquina de proibir coisas se não tivesse tanto escândalo passado também, né? Exato. Então, eu acho que isso aqui foi uma maneira que ele falou, eu li até de maneira positiva. Nossa, que bom, né? Tem aqui... Tem governança. Um guardrail, né? Como é que se fala? Um guarda-rail, né? Tipo... que você anda na rodovia, não adianta você fazer assim que você bate, né? O guardrail é uma máquina de proibir coisas, não permite que você vá muito para fora da pista, né? Então, o que se provou nesses primeiros 3 meses é que não é tão simples fazer os erros que foram feitos no passado, se eles quiserem repetir, né? Então, só para dar um exemplo... Agora uma oposição pesada, uma oposição que foi pesada. 50-50. Não foi de lavada. Foi, né? E, por exemplo, o Banco do Brasil e a Caixa, né, até surpreendentemente, se recusaram a fazer empréstimo consignado abaixo de um preço que acho que o Ministério da Previdência... Carregada, né? Todo mundo tá bom, esse é o taxa e nem vou emprestar. Beleza, você vai tabelar preço num preço muito baixo. Acabou o lastro, não tem então, mais. Até o Banco do Brasil e a Caixa, pô, eu imaginava que essas coisas deviam ser combinadas, né? Tipo, nada. Saíram fora. Eu também achava. Né? Então, mostra que tem algumas amarras ali, o cara responde na física por muitas das coisas e tal. Então, foi se criando barreiras que não dá para fazer tudo. Então, as empresas estão baratas, essas barreiras têm se mostrado fortes, inclusive também no governo Bolsonaro. O Bolsonaro mudou várias vezes o presidente da Petrobras. Eu imagino que ele queria ter um preço de gasolina menor para ele ter menos inflação e tal, né? E ir para uma eleição um pouco mais forte. Ele tentou, não conseguiu fazer muita coisa. Eu acho que tem muito do que está tentando ser feito agora também está tomando um pouco de bloqueio, vamos dizer assim. Então, as ações estão baratas, não é tão fácil cometer os erros do passado, ainda que se queira, né? Não sei se esse governo quer, mas ainda que alguém queira, não é tão simples, está muito blindado, as coisas estão muito mais amarradas. Eu acho que a sociedade também tem uma vigilância maior, né? Tem uma oposição pesada. Tem muita gente que adoraria ver algum escândalo. E o jogo começou agora. A gente tem 3 meses de governo. Sim. E o terceiro ponto é que eu acho que nenhum governo dura para sempre. Na hora que tem uma transição de governo, seja por um impeachment, não acho que vai ter um impeachment, seja por uma eleição, que vai ter em 2026, imagina, vai ter, é meio difícil não ter, né? Tem uma chance de entrar um governo com uma outra perspectiva, e daí eu acho que o múltiplo volta para a média histórica, entendeu? E até lá você está ganhando bons dividendos. Exato. Então você tem um carrego bom e se mudar o governo, você ganha ali umas 2, 3 vezes. Então, bora comprar estatal. Banco do Brasil Banco do Brasil, Petrobras, e eu inclusive gosto da Eletrobras também. Mas que eu acho que é um caso um pouco diferente. E repetindo, né? Essa é a minha opinião, foi baseado na minha análise, do meu time, etc. E não sei se é um investimento bom para todo mundo, porque precisa entender o perfil de risco de cada um. São empresas mais voláteis, talvez os ativos mais voláteis do mundo, cara. Há 2, 3 meses atrás, a Petrobras caiu acho que uns 30% aí. Tipo, né? Se o cara é um cara que conservador, ele olha aquilo, ele tem um infarto. Sua sócia, né? Você falou. Teste pra cada dia. E o que o pessoal quer é operar, né? Quer entrar quer acertar, né? Entrar na alta e vender na baixa. Isso não existe. Quem fez isso
perdeu dinheiro, com toda certeza. Porque não tem como você adivinhar o mercado, não tem como você ganhar do mercado. E aí eles olham assim, aquele gráfico, ó, eu entro aqui, saio aqui. Eu lembro quando eu trabalhei com um operador de bolsa, era isso. O cliente fala, compra aqui, vende aqui. Não existe isso. A hora Cada que a gente tá pegando... Cada um que senta na nossa mesa aqui, ô Fábio, ensina pra gente a mesma lição. Mercado financeiro, mercado de investimentos é paciência, é tempo, é controlar a ganância. É muito parecido com o mercado de... não tem muito... Tem atalho? Não tem atalho. E se busca atalho, se ferra. Daí depois você paga de alguma forma. Paga de alguma forma. É isso mesmo. Investimento é exatamente a mesma coisa. Porque o bicho pega, aí o cara tá lá, escolhe uma ação errada. Ou eu tava falando disso, das pessoas ao redor. Porque quando a gente fala de investimento, eu acho que o fisiculturismo também tem isso, tem um amigo que tem a dica. Né? Toma isso aqui que vai dar certo. Pra dar dica, né? E nosso mercado também, né? O cara fala, vem aqui, ó, tô ganhando 10%. Ó, essa aqui é a ação da vez. Tem pessoas que nunca estudaram investimentos, mas eles sabem ali qual vai ser a ação que vai subir. E aí o cara tá nessa de, sou longo prazo, vou aqui, uma hora e fala, não, pô, tô aqui ganhando, o cara vem ganhando 10, eu vou colocar no cara. E aí se ferra. Então o mercado financeiro é um mercado muito de longo prazo. O cara que ganha é o cara que é persistente, é paciente, como o ninja, né? Como o ninja falou. O paciente sempre ganha. O paciente sempre ganha no mercado financeiro, é bem isso, né? Muito bom. Tem uma frase do Warren Buffett que é assim, o mercado financeiro é uma máquina de transferir renda dos impacientes para os pacientes. Olha. Muito bom. Tem inclusive essa frase lá no nosso sede. O quanto destoa hoje um cara que tem 100 reais e um cara que tem 10 milhões em termos de investimentos? É muita diferença lá para você? Cara, eu diria que há 10 anos atrás era bizarra a disponibilidade de informação. Hoje esse gap de informação entre o investidor com pouco capital e muito capital se estreitou muito. Vai mais da disciplina. Vai mais do esforço. Você quer aprender? É que nem assim, tipo, pro cara que quer ficar forte, ele precisa de muito dinheiro ou ele... Não, ele precisa de muita vontade. Eu acho que para investimentos é a mesma coisa. Precisa de muita vontade. Porque hoje tem muita coisa gratuita na internet. Você quer aprender com Warren Buffett, tem lá 10 mil horas lá no YouTube. Eu, quando comecei a investir, não tinha YouTube em 2003. Eu fui ouvir a voz do Warren Buffett em 2006, que eu já tinha 3 anos de investimento, que eu, numa entrevista de emprego na Tarpon, aqui em São Paulo, uma gestora bem renomada, um dos caras que me entrevistou, que inclusive acho que é irmão do Campos Neto, que está hoje no Banco Central, ele gostou de mim e ele tinha conseguido uma entrevista do Warren Buffett numa universidade, se não me engano, da Flórida, nos Estados Unidos, e ele deu um CD para mim. Cara, olha aqui, fiz para você aqui um CD. Um CD, e eu fui lá na minha casa depois e... Rodar no Drive. Rodei ali, hoje em dia os computadores nem tem mais CD, né? Não tem. E essa foi a primeira vez que eu ouvi o Warren Buffett. Eu já tinha lido e tal, mas assim, não é aquela experiência, vamos dizer assim, de ver um vídeo, né? E isso fui ver depois de 3 anos de investindo e que um cara, por sorte, me arranjou esse negócio. YouTube foi tracionar no Brasil ali, que eu fui conhecer, acho que em 2007, 2008, né? Ele foi comprado pelo Google mais ou menos nessa época. Então, naquela época que eu comecei, o Warren Buffett se tornava assim, mais disponível para o investidor médio através de vídeos, só 5 anos depois que eu investi. Quando eu comecei a investir, é o que eu falei, as cotações apareciam aqui. A informação ela foi... Ou seja, você aprendeu em cima de livro. Aprendi muito em cima de livro, cara, muito em cima de livro. Autodidata total. Totalmente. Mesmo porque não tinha muita coisa no Brasil, né?